Começando uma etapa nova, então demarca a etapa em que eu já não sou mais uma criança, independente da idade que você comece, e se começar logo no início da adolescência, principalmente, né, tem um peso maior ainda. Então eu não sou mais uma criança, agora passo a me virar com as minhas próprias pernas. Então eu sou dono do meu nariz. E é bem importante porque uma vez que você comece a fazer as coisas por si mesmo, as cobranças são maiores também. Então, tem uma participação diferente dos pais, a sociedade já vê diferente, então você começa a se mostrar para o mercado de trabalho. E quais as principais deficiências dos candidatos ao primeiro emprego e no geral também? Fazem 5 anos que eu busco candidatos para trabalhar, né? Que eu trabalho nessa área. Então, nos 3 últimos anos, a maior dificuldade é a falta de vontade, de força de vontade. Assim. Talvez a gente falava em permanência, carreira, estabelecer carreira numa mesma empresa. Hoje inverteu esse cenário. Quanto mais diversidade eu tiver no meu currículo, melhor. E aí ficou banalizado, porque as pessoas acabam pulando de galho em galho, é muito frequente entrar e sair de locais de trabalho. Então a gente não encontra mais aquele comprometimento, a responsabilidade de permanecer. Óbvio, isso não é generalizado, não são todos assim, mas é o que a gente mais encontra. Isso em vagas operacionais. As vagas que exigem formação específica, que são um nível mais alto, diminui um pouco essa questão, né? E qual deve ser o comportamento, a postura e a vestimenta dos candidatos à vaga de emprego? Eu costumo dizer sempre que quando a gente vai para uma avaliação, o peso da palavra avaliação, e ainda mais avaliação psicológica, vai conversar com a psicóloga, vamos treinar a base, né? Então, o que eu costumo dizer é, nós vamos fazer nada mais do que uma conversa. Você vai fazer alguma atividade específica direcionada para aquilo que você quer. Então, quando a gente faz seleção coletiva, fica um pouquinho mais fácil de diminuir essa ansiedade, né? Mas uma coisa é certa, você tem que ir despreparado, na verdade. O que costuma acontecer? Os candidatos vão lá, entram na internet e as principais perguntas. E aí, quando chega na hora da entrevista, é tudo decorado, respostas prontas, assim, se ela me perguntar isso, eu vou responder isso. E, na verdade, não é isso que a gente quer. A entrevista, a seleção, ela é justamente para a gente conhecer um pouquinho melhor o candidato. E aí, se você for lá muito preparado, decorando possíveis respostas, você acaba, a possibilidade de você se encabular ou se perder no meio da entrevista é muito maior. Quanto à postura, você tem que estar sentado adequadamente, então não pode estar largadão ou muito tenso. O ideal é que você consiga uma posição confortável no local que você está sentado, que você evite ficar se mexendo muito, né? Ou cada pouco tem que se ajeitar. Então, quando senta, já tem a preocupação de sentar adequadamente numa posição que você se sinta bem, para evitar que aumente a tensão ao invés de diminuir durante a entrevista, né? Quanto à vestimenta, nada de decotes, né, muito ousados, roupas muito justas para as mulheres, adereços, acessórios muito extravagantes. Então tem que ser algo bastante discreto, dependendo do gosto de cada um, né? Não que você não possa usar, você tem que cuidar com as combinações, assim, nada de exageros. Os meninos, calção largão, estilo jogadão, assim, boné não é muito aconselhável, barba feita, isso é importante, cabelo bem cortado,
dizer que tem que ser cabelo curto? Não. Pode manter o teu estilo, mas desde que seja bem cuidado. Higiene em todas as situações, né? Independente de quem seja, homem, mulher, jovem ou velho, que conta muito, né? Cuidar para não falar disparadamente em tons muito altos ou muito baixos. Tem que ter em mente que você vai conversar com uma pessoa nova, uma pessoa diferente. É como fazer uma nova amizade. Você vai ter que cativar com a primeira impressão, assim.